De um ano para o outro, a diferença é grande. Até a semana epidemiológica 30 de 2025, as 8 cidades analisadas somavam mais de 18 mil casos de dengue, segundo dados do Infodengue. No mesmo período deste ano, são 1.762 registros, uma redução de aproximadamente 90%. São João da Boa Vista concentra o maior número de casos em 2026. São 950 registros. Mas o número é bem menor que o ano passado, quando a cidade já tinha 7.554 casos até a mesma semana. Vargem Grande do Sul são 254 casos contra 1.502 no ano passado. Casa Branca tem 244 registros. Em 2025 eram 1.487. E em São José do Rio Pardo são 165 casos contra 797 no mesmo período do ano passado. Os números mostram uma queda expressiva dos casos de dengue, mas isso não significa que o problema deixou de existir. O relatório mostra que as condições climáticas ainda podem ser favoráveis à transmissão das arboviroses. E é justamente nesse cenário que um cuidado que parece simples pode fazer toda a diferença: não deixar água parada. Em Mococa foram 80 casos de dengue neste ano contra 373 no ano passado. Caconde tem 55 casos contra 882 em 2025. Em Itobi são 14 registros. No ano passado eram 335. Itapiratiba, que tinha registrado 398 casos até a semana 30 do ano passado, não tem nenhum caso registrado. E não é só a dengue que está sendo monitorada. Os registros de chikungunya também estão baixos. São 7 casos em São João da Boa Vista, 1 em Mococa e 1 em São José do Rio Pardo. Nas demais cidades analisadas não houve registro até a semana 30. E não há casos de Zika registrados em nenhum dos municípios. A dengue aqui no município está controlada. Nos últimos 30 dias recebemos apenas 2 notificações de casos suspeitos. Através do setor de zoonoses, realizamos diariamente visitas aos imóveis com os agentes de endemias, realizando todas as orientações de prevenção e combate. No mês de setembro, retomaremos a segunda fase da Operação Catatreco em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura, onde os caminhões percorrem os bairros recolhendo os materiais inservíveis. Graças a essas medidas e com o auxílio da população, o cenário atual do município encontra-se controlado, com apenas 62 casos desde o início do ano. É por causa da circulação do sorotipo, né? Como assim, o sorotipo 2 e 3, que é o que está circulando entre a nossa região, então muitas pessoas já adquiriram a doença, então ela está imunizada. Agora, se entrar outro sorotipo igual o 4, aí nós não tivemos uma epidemia com esse sorotipo. Então, isso, se entrar nesse ano de 2027, o final de 2026, aí a gente pode ter um número maior de pessoas doentes. Nesse ano de 2026, teve 61 casos notificados. Mas confirmados com dengue, nós tivemos só 20 casos. E ele fica entre a faixa etária de 20 a 34 anos. Então, assim, nós temos uma equipe grande agora aqui dentro do controle de endemias e que faz um trabalho diário, né, 8 horas por dia. E eles fazem o que a gente costuma a fazer no nosso dia a dia. É visita em domicílio, a gente visita os domicílios da cidade. Nós temos cadastrado no nosso sistema 33 mil imóveis dentro do município de Mococa, no último censo que a gente levantou, e aí eles fazem visitas nesses imóveis. A partir de setembro a dezembro, janeiro, fevereiro de 2027, né, aqui agora no último quadrimestre, nós podemos ter, sim, uma epidemia de dengue. Por isso que a nossa equipe está na rua todos os dias,
tentando conscientizar as pessoas, ainda mais que a mudança de temperatura, uma hora a gente está com muito calor, outra hora está frio, então a gente tem essa variação que é onde o mosquito ele prolifera. As pessoas recebam nossos agentes de endemia. Ultimamente a gente está sob uma pressão total sobre, né, sobre golpes diretos que a gente está acontecendo, e isso atrapalha um pouco do nosso trabalho. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode ligar aqui, né, no centro de saúde, conversar com a gente por telefone, tiver alguma dúvida, e a gente está aqui pronto para receber, ouvir, e para que a gente faça um bom trabalho, e a gente tenha uma resposta adequada se acaso a gente for enfrentar uma epidemia, né, de arbovirose que está prevista de acontecer. A situação de alerta das cidades analisadas é verde, mas a orientação continua a mesma. Vasos de plantas, calhas, caixas d'água, garrafas, pneus e qualquer recipiente que possa acumular água precisam ser verificados, porque se os casos caíram, a prevenção não pode parar. Mas é importante reforçar que o poder público não consegue sozinho combater a dengue. Então, caso identifiquem alguma situação de possível criadouro do mosquito da dengue, comunique através dos canais oficiais da Prefeitura Municipal. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode ligar aqui no centro de saúde, conversar com a gente por telefone, tiver alguma dúvida, e a gente está aqui pronto para receber, ouvir, e para que a gente faça um bom trabalho e a gente tenha uma resposta adequada se acaso a gente for enfrentar uma epidemia, né, de arbovirose que está prevista de acontecer.